Quando Davi estava na sua busca pelas famílias sua e dos seus guerreiros que foram tomados na cidade de Ziclag, na metade do caminho, em direção a buscar recuperar as esposas e os filhos de cada guerreiro, Davi encontrou um egípcio acidentado no caminho e ele resolveu parar para ajudá-lo. Alguém que estava falido, quebrado, destruído. Aquele egípcio, Davi recobrou ele, deu água, deu vinho, sarou ele e perguntou: meu filho, o que aconteceu com você? E ele falou o que tinha acontecido, e dali nasceu o GPS para Davi recuperar toda aquela a família dos seus guerreiros. Então, num ambiente desse, talvez uma chave que pode virar a sua história, às vezes vai vindo de uma fala de alguém, na hora que você for comprar um livro, pode ser que venha no café. Tem que estar preparado, porque você não sabe de onde que Deus pode mexer aquilo que é significativo em você. Nós sabemos que cada ministração, cada palavra, algo liberado, vai mexendo com áreas da nossa vida. Mas uma coisa que você vai entender no final é que não tem nada que Deus vai colocar aí dentro de você. Quando Maria vai na casa de Isabel, a presença de Maria mexeu o que estava dentro do ventre de Isabel. O que Deus faz quando nos traz para um ambiente desse, não é colocar coisas dentro de nós, mas pegar esse quebra-cabeça que está espalhado dentro da gente e tocar com a unção dele ali, para você começar a ter uma leitura. Ele vai organizando as coisas. Essas coisas já estavam dentro de você, elas só não estavam claras, porque é como um quebra-cabeça que está espalhado e Deus vai organizando. Mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio, minha Lulu está aqui. Nós fizemos esse ano 25 anos de casados, estamos fazendo ainda. Casamento, irmãos, você não casa num dia. Você não casa no dia que você casou. No dia que você casou, você começou um casamento e está casando até hoje. E quem diz que não troca de mulher é mentira. E quem diz que não troca de marido também é mentira. A esposa que você tem hoje não é a esposa que você casou. E o marido que você tem hoje não é o mesmo marido que você casou. Então, para trocar de esposa e marido, você não precisa sair do casamento, só permanecer nele. Não é a mesma pessoa. Minha pastora. Esse ano tem sido para nós um ano de, acho que 2019, acho que o 9 realmente tem sido significativo para nós. Porque 9 fala de uma gestação, fala de parir algo. E esse ano de 2019 nasceram muitas coisas na nossa vida, a nível de ministério, enfim, está sendo um ano realmente de nascimento de coisas novas. Nasceu a Missão Sudeste, nasceu um canal no YouTube, nasceu o livro, enfim. Na verdade, eu estou lutando para não me empolgar com a fofura da criança e esquecer que tem um filho para criar. Dentro de toda criança que você tem, que te diverte, tem um filho para criar. E é isso que a gente está fazendo, sabe? Se diverte com a fofura do novo que nasceu, mas não esquece que dentro dele tem um filho para criar. Então é esse equilíbrio que a gente busca. E tem sido, porque, irmãos, o maior desafio dos nossos dias, você pode ter certeza do que eu estou lhe falando. O maior desafio dos nossos dias é exatamente a modernidade. A modernidade, ela facilitou as coisas e dificultou as pessoas. Antigamente as coisas eram muito difíceis, as pessoas eram fáceis. Agora as coisas são muito fáceis
E as pessoas são difíceis, porque uma das coisas que a modernidade teve a capacidade de fazer foi separar o prazer do propósito. Quando a modernidade ela trouxe isso. A modernidade trouxe a capacidade de separar o prazer da comida do propósito da comida. Por isso que por causa do prazer da comida a gente tenta se suicidar todo dia. A modernidade arrancou, separou, isolou o prazer do sexo do propósito do sexo. E agora também conseguiu separar o prazer de ter um filho, ter uma criança, do propósito de ter um filho. Existe prazer, mas o prazer que Deus habilita é aquele prazer que advém do próprio propósito, de dentro do propósito. E é contra esse espírito que a gente luta nesses dias, é o espírito presente século, que é aquele que a Bíblia registra sobre Babilônia, que o problema não era imoralidade em si, mas era o culto ao prazer, a ociosidade, a fartura de pão. E nós lutamos todos contra isso nesse tempo. E uma das coisas que eu tenho feito nos últimos 2 anos eu tenho, principalmente no último ano, eu estou ouvindo os profetas, porque, irmãos, em tempo de transição, a gente precisa ouvir os profetas. E uma das coisas que eu tenho feito, inclusive Deus tem me aproximado de profetas, eu tenho buscado ouvi-los, porque como eu já falei em outro momento, a mim Deus chamou para cuidar do carro e não da corrida. Então estou buscando ouvir os profetas, porque dependendo para que tipo de corrida vai existir, a gente prepara o carro para aquela corrida. Porque a gente você pode estar sincero, mas sinceramente errado. Você pode estar honesto e honestamente errado. Em Samuel e Eli havia 2 situações tinha algo na vida de Eli e Samuel que era muito distinto, mas como destino final, em algum momento não tinha muita diferença. Eli era aquele sacerdote desviado. Eli não orava, Eli não jejuava, Eli não tinha temor de Deus, Eli não preservava o altar. Enfim, Eli é aquele cara desviado, aquele que a gente realmente põe ele no inferno e condena ele. Já Samuel não. Paralelamente nós tínhamos Samuel, um sacerdócio que orava, que jejuava, que tinha temor de Deus, que trabalhava para Deus, que se dedicava para Deus. Então havia um mundo antagônico entre o sacerdócio de Samuel e entre o sacerdócio de Eli. Só que Deus chega para Samuel e diz: Samuel, por que você ainda chora por Saul? Samuel, com Eli eu não posso contar, ele é um cara totalmente sem temor, desviado. Eli não quer saber nada de Deus. Já você é totalmente dedicado a mim, mas ora, jejua, se santifica e se dedica por aquilo que eu não estou mais. Então, a nível de propósito, aonde Eli me leva, você também me leva igual, porque eu não sei se eu estou conseguindo explicar isso. Entende, irmão? O problema de Samuel não era. Samuel estava debaixo da nossa aprovação. Só que Deus estava dizendo: Samuel, entre você e Eli hoje, no momento, faz diferença para mim. A única diferença que faz é que você ainda ouve a minha voz. Então eu posso dizer para você que mudou uma movimentação, e eu quero que você entre no que eu estou fazendo. Porque, irmão, você pode estar dedicado a Deus, com temor de Deus, orando a Deus. Você pode olhar para Eli e dizer: eu sou de Deus, e Eli não é. Mas você pode estar orando, jejuando e se entregando e se dedicando para aquilo que Deus não está mais. E tanto como Deus não pode ir com Eli a lugar nenhum, também não vai com as suas orações. Porque eu posso estar envolvido com aquilo que Deus não está mais. Então eu tenho buscado tentar ouvir os profetas para entender
aonde que Deus está se movendo, para que lado que Deus está se movendo. Então a gente está entendendo algumas coisas, e depois que a gente entende algumas coisas que eu tenho ouvido dos profetas, eu estou me perguntando: Senhor, como que eu faço agora para me ajustar nisso? Porque eu estava na casa eu fui pregar numa determinada cidade, eu fiquei hospedado na casa do pastor, que tinha 2 meninos, um tinha uns 7, 8 anos e um tinha uns 12, 13. E foi muito interessante porque o pequeno falou para a pastora assim, para a mãe: mãe, eu vou me casar também, né, mãe? Igual meu pai me casou com você, assim como você é esposa do meu pai, eu vou ter uma esposa também. Ela olhou para ele: é, filha, é isso mesmo. Ele entendeu algo do futuro muito interessante. Foi uma conclusão dele. E ela disse: só que quando você for adulto. Não, eu sei, quando eu crescer, mas como o pai tem você, eu vou ter uma mulher igual. Disse: isso mesmo, é quando você crescer. Mas eu estou preocupado. Você está preocupado com o quê? Eu estou preocupado com o Mano, porque nós temos que arrumar um quarto para o Mano dormir, porque quando ela vai dormir comigo também, porque a mãe dorme com o pai, e o Mano no quarto, nós temos que arrumar um quarto para o Mano. Então entende, irmãos, ele estava com uma revelação correta sobre o futuro, mas queria interpretar ela de acordo com o seu momento. E alguns de nós até temos uma orientação de Deus sobre o futuro, mas queremos pensar nisso com as nossas realidades do momento. E isso nos coloca em crise desnecessária, porque a gente quer arrumar um quarto para o Mano. Então hoje o nosso desafio é estar tendo uma leitura não só do que vai acontecer, porque os profetas têm falado: Deus está mudando uma realidade, Deus está indo para um lugar, e parece que mais ou menos a gente está entendendo, mas como a gente se move hoje? Então eu particularmente estou pensando sobre as mesas que a gente está fazendo, o trabalho com os pastores, porque a gente está entendendo, irmãos, que Deus vai fazer coisas grandes na nação, e Deus já está até... Hoje nós já temos coisas palpáveis, irmãos. Nós estamos para fevereiro agora. Um dos movimentos que vai acontecer, já tem 3 estádios de futebol cheios. Então, eu estava ouvindo aquele menino, ele contando como que encheu o primeiro estádio de futebol, que eles resolveram colocar uma pré-inscrição, e ele estava contando que em poucos minutos tinha 10 mil inscritos, e ele já entrou em contato com o pessoal da mídia. Ela: gente, está com um problema no sistema aí, liga lá rápido, porque deve estar, cada vez que escreve o sistema deve estar lendo 100 ou alguma coisa assim. E o pessoal foi lá averiguar assim: não, é isso mesmo. Em 5h40 tinha um estádio cheio do Morumbi. O pessoal ligou para ele estava ouvindo ele. O pessoal do Morumbi ligou: cara, o que é isso? O que é isso? Vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Eu disse: não, vocês bateram o recorde do Morumbi, que foi o show do YouTube, que foi em 6 horas e pouco, vocês 5h40. Então, irmãos, encher um estádio numa inscrição em 5h40, pode ter certeza, se não é Deus, é o diabo, porque homem não está fazendo isso. Homem não faz isso, cara. Ou é Deus ou é o diabo, porque isso não vem de uma ação natural. Então Deus vai encher os estádios. Vai. Então tem gente se movendo para isso. E pode ter certeza que um dos homens dessa nação que vai se envolver muito com isso, provavelmente é o nosso apóstolo. Só que a mim coube estar na mesa, porque, irmãos, nós não queremos jogar mais um vinho fora. Nós temos que estar preparados para quando os dias seguintes desses estádios, o que nós vamos fazer com isso?
Então então não adianta dizer agora é mês, o estádio é isso aí, não, mano, entenda uma coisa. Quando você está fazendo o fundamento de uma casa, você já está comprando as telhas, cara, cada um na sua movimentação. Por isso que é bom a gente entender dentro dessa coletividade aonde é que eu estou e qual que é o meu papel. E uma das pessoas da Bíblia que Deus tem procurado me instruir é um depósito que está no meu espírito, que eu estou em transição com ele ainda e meditando nisso, e tenho repartido isso em alguns lugares. Quando em setembro do ano passado foi interessante, porque o retiro acabou no sábado, domingo nós fomos embora. Então nesse retiro faz um ano, e a cada retiro vai fazer aniversário. Em setembro do ano passado nós fomos embora para Campinas. Em janeiro a Lulu, as meninas, nossas filhotas foram juntos. Então, e a gente está lá nesse período. E quando eu fui para lá, Deus começou a falar um pouquinho comigo, porque eu queria entender Deus agora. E o Senhor começou a falar um pouquinho comigo sobre a pessoa de Pedro. Porque, irmãos, quando nós pensamos em encorajar os pais e habilitando os filhos, pensar um pouquinho sobre como Jesus trabalhou com esse homem chamado Pedro, como Jesus pegou esse filho, como ele trabalhou, como ele conseguiu pegar. Eu admiro demais Paulo. A minha admiração é de Paulo, mas a minha identificação é com Pedro. Porque Pedro, ele era cabeçudo que só vendo, mas ele queria. Ele demorava para entender, mas depois que ele entendia, ele acreditava como ninguém. E sempre que Jesus queria fazer um test drive de fé, chamava Pedro. Porque Pedro é o cara que acreditava. Pedro só não compreendia as suas medidas. Por isso que quando ele foi andar sobre as águas, ele foi afundando, porque ele não compreendia as medidas dele. E Deus precisava trabalhar, Jesus precisou trabalhar Pedro. E quando eu estava indo eu fiquei os primeiros 2 meses mesmo em Campinas, eu fiquei dentro da minha casa, só olhando para cima, vendo o que ia acontecer. Chove, não chove, olhava a temperatura. O que eu estou fazendo aqui, Senhor? E o Senhor começou a me levar a algumas reflexões assim. Eu nem gosto muito de falar assim, Deus começou a falar comigo, Deus falou, porque quando a gente fala, Deus me disse, Deus me falou, parece que Deus conversa com a gente assim, é mentira, irmão. A gente vai tendo reflexões e a gente vai entendendo que a voz de Deus, sabe? A Bíblia diz que a voz de Deus é como muitas águas, amém? Quem aqui já disse, meu Deus, está chovendo? Aí o outro falou, não, é o ventilador que está ligado. É o ar-condicionado, o barulho do ar-condicionado. Às vezes tu pensa que é Deus falando e é o barulho do ar-condicionado. Mas uma das reflexões que eu fui tendo sobre Pedro, porque Pedro foi o primeiro homem que Jesus falou sobre igreja. Foi o primeiro homem que Jesus usou a palavra igreja. Falou sobre igreja para ele. E o Senhor começou a comunicar algumas coisas ao meu espírito, um entendimento a respeito de como que eu deveria me mover. Não como, mas no que eu iria me mover. E Pedro foi a pessoa, porque Pedro foi alguém que Jesus estabeleceu como uma base. Ele inaugurou Pedro como uma pedra, disse, Pedro, você é uma pedra. E o Senhor começou a comunicar coisas, falando sobre as 3 pescas milagrosas de Pedro. E porque Pedro teve uma pesca que eles pescou, que encheram 2 barcos. Mas depois da ressurreição de Jesus, Pedro pescou 153 grandes peixes. Essa ressurreição que aconteceu com Cristo era uma ressurreição que simultaneamente estava acontecendo na vida de Pedro também. Porque Jesus disse, Pedro, eu sou uma rocha, você é uma pedrinha. Então tudo que está ligado a Cristo está ligado em mim.
Então, depois de uma ressurreição, de um rompimento, ele teve uma pesca de 153 grandes peixes. E Deus falou sobre um tripé dessas 3 pescas. Tem comunicado. Irmãos, na pesca das 2 barcos que encheram de peixes, ali veio peixe de tudo quanto é tipo. Veio peixe bom, veio peixe ruim, veio peixe que te abençoa, veio peixe que estava no defeso, dentro do teu barco, podia até te levar preso. Acho que veio junto na rede. Quando a Bíblia fala que tinha 2 barcos, é porque é uma pesca de parelha. Irmãos, Itajaí é o 2º porto pesqueiro do Brasil. Então a gente entende um pouquinho disso. Quando ele falava que tinha 2 barcos, não é porque tinha só 2 barcos, não. Provavelmente tinha mais. Mas é uma pesca de parelha. Sai um barco por lá, outro por cá. Eles cercam a rede assim, o cardume. Só que vem de tudo, irmão. Ali veio peixe pequeno, peixe grande, peixe morto, bola furada, sandália havaiana. Veio de tudo. Só que depois houve uma ressurreição, depois da ressurreição de Cristo, e também na vida de Pedro. Pedro pegou 153 grandes peixes. Porque depois que Deus te treina na pesca da multidão, Ele rompe algo na sua vida e que te introduz uma pesca de coisas estratégicas selecionadas. E teve também uma terceira pesca, que foi a pesca na boca do peixe. E ali o Senhor começou a me comunicar: meu filho, você vai começar a construir algo aqui. 3 pilares você vai precisar entender, que é a pesca da multidão, a pesca de coisas estratégicas e a pesca financeira. Porque finanças, pessoas e coisas estratégicas e multidão, esse é um tripé que você vai precisar entender. E a comunicação continuou mais ou menos na seguinte direção: eles entendendo o seguinte, que o que a gente erra nisso é exatamente, a gente erra quando não entende que cada pesca dessa trata-se de uma jurisdição, e cada jurisdição dessa tem as suas próprias leis. Não queira operar numa jurisdição com as leis de outra jurisdição, porque elas não são respeitadas aqui. Então, às vezes, Deus me introduz numa pesca de 153 grandes peixes, e eu estou querendo me mover como na pesca da multidão. Às vezes Deus está se movendo comigo numa pesca da moeda na boca do peixe, de entender algo sobre finanças, e eu estou querendo dar sacolão para o irmão que está com necessidade. Eu preciso entender em que jurisdição Deus me introduz para responder para aquela jurisdição. Então é um tempo que Deus está nos fazendo entender coisas. Eu mesmo, irmãos, estou tendo resposta de perguntas que eu não tinha. Estou tendo resposta de perguntas que eu não tinha. Então estou buscando ouvir os profetas, e estou vendo que Deus, Ele quer nos preparar, está nos preparando para aquilo que está por vir. E como aquilo que está por vir não vai ser uma coisa que está debaixo da aprovação do que veio até aqui, a gente corre o risco de ou rejeitar ou não saber lidar com aquilo que vem, porque Deus está fazendo uma transição, algo novo. Então tenho tido muitas preocupações que eu estou pensando sobre elas. Uma das pensamentos que eu tenho tido é que nossos filhos não querem congregar nas igrejas do jeito que ela funciona hoje. Nossos filhos não querem congregar nas igrejas que nós estamos apresentando. E não adianta dizer que os nossos filhos não querem Deus, porque eles querem. Tanto que está acontecendo um movimento de oração e de incendiar coração nos jovens no Brasil, que é uma coisa fantástica. Irmãos, dos últimos 2 anos eu tenho viajado bastante. Todo lugar que eu chego tem algum grupo de jovens que Deus está incendiando. Então, e é tão interessante, uma coisa também sobrenatural que está acontecendo. Deus está incendiando jovens por todo o Brasil.
Tem uns 2, 3 movimentos aí conhecidos, como Dunamis, em Brasília, e outro aqui, ali, uns 3, 4 no máximo. Mas são vários focos de jovens sendo avivados e fazendo coisas nas estradas, na rua, na universidade. E é interessante porque eles moram dentro da internet e eles não se conhecem. Só Deus pode guardar isso. Mas eu que viajo em muitos lugares, eu estou vendo isso. Então eu tenho um cuidado comigo, um pensamento sobre isso hoje. Por quê? Irmãos, para o que vai acontecer e para o que já está começando a acontecer, o que vai acontecer, Deus não podia fazer isso se antes Ele não gerasse um movimento de oração. E para gerar um movimento de oração, o que Ele fez? Ele começou a acionar os jovens da nossa nação. Nasceram as salas de oração, nasceram os movimentos aí que são vários. Só que uma pergunta eu tenho: por que esses movimentos de orações com os jovens foram gerados e estão sendo gerados fora das nossas congregações? Por que quando Deus quis gerar um movimento de oração, Ele não pôde começar por dentro das nossas congregações, Ele teve que fazer do lado de fora? E com quem? Com os nossos filhos. Nossos filhos não querem congregar nas nossas congregações. Por isso, hoje me faz repensar. A Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora a Bíblia diz que Deus vai converter o coração dos filhos e dos filhos aos pais. Irmãos, Deus vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas se Ele vai converter primeiro o coração dos pais para depois os filhos, quem está desviado? Deus falou para Davi: Davi, o que você fez escondido, teus filhos vão fazer à luz do dia. Então aquilo que eu e você fizemos dentro do fusquinha, debaixo de um poste com a luz apagada, nossos filhos, irmãos, estão fazendo à luz do dia. Então por isso que o Senhor agora está chamando os pais a um arrependimento genuíno, porque os filhos Deus já pegou. Eles só não têm um lugar para entrar dentro de casa. Quando o filho pródigo se incendiou e disse: uau, eu vou voltar para casa. Ele já estava incendiado agora, irmãos. Ele queria voltar. Ele só não podia voltar para casa, porque entre ele e o pai que estava esperando, tinha um irmão mais velho. Por isso que o Senhor hoje está mexendo conosco, trabalhando conosco, por aquilo que Ele vai fazer. E ontem o espírito da profecia aqui foi muito forte. Deus disse assim: eu não quero deixar ninguém de fora. Não importa quem ficou em pé e quem caiu, quem tropeçou e quem não escorregou. Eu quero colocar todos dentro. Mas eu tenho aprendido que as palavras que Deus libera, irmãos, elas não têm uma automatização nelas. Elas precisam de uma resposta. A salvação, irmãos, ela é de graça, amém? Pelo menos na minha Bíblia, não sei na sua, mas ela é de graça. A salvação é de graça. E a Bíblia diz que Jesus, Ele morreu por todos, Ele não morreu por alguns. Então, nasce a pergunta: se a salvação é de graça e Jesus morreu por todos, por que não está todo mundo salvo? Porque até a salvação, que é de graça, precisa de uma resposta que se dê a ela. Então Deus, Ele está dizendo: eu não vou deixar ninguém de fora. Mas certamente, irmãos, existe uma resposta a ser dada para isso. Por isso Pedro tem sido uma pessoa, assim, no bom sentido, um objeto de estudo. Porque nele, Jesus parece que estabeleceu, assim, humanamente falando, ou talvez também não humanamente, a primeira liderança da igreja. A primeira liderança. Mas esse homem, irmãos, passou por baixo de um discipulado tão grande do seu pai. Tão grande. E eu gostaria de ler com você Lucas capítulo 5.
Sempre lembrando, não sei como é que acontece na sua igreja, mas lá no Mevan, começa a valer quando a gente lê a Bíblia. Tudo que é falado antes não está computado no relógio. Lucas, capítulo 5, diz assim: e aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Ó Senhor, o Senhor que está nesse lugar, que conversou com Pedro, que olhou dentro dos olhos de Pedro, é o Senhor que está aqui. 2000 anos se passaram e nós podemos reviver a cena, Pai. Pedro morreu e aguarda a ressurreição dos mortos, mas o Senhor já ressuscitou e está aqui. Por isso vem os nossos corações. Vem, Espírito, vem, Senhor, com teu amor, com teu favor, com tua graça. Sim, Senhor, endireita-nos diante de ti. Encontre em nossos corações um lugar onde a tua palavra viva possa se manifestar. Eu tenho meditado, irmãos, na pessoa de Pedro, e pensado como Pedro. Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a partir dali, irmãos, naquele texto curto acontece tanta coisa, tanta coisa. Poderiam ser meditações de 1 ano, poderia se dar um livro, que Jesus começa aquela enquete dizendo o que Jesus chegou para a sua equipe e disse: gente, consulta aí no Google e vê o que as pessoas estão falando a meu respeito. Eles trouxeram as informações. E no Wikipédia, vê aí também o que fala. E as pessoas trouxeram informação. E quando Jesus olha para a sua equipe, diz: agora, vocês, o que vocês dizem ser o Filho do Homem? Irmãos, talvez aqui seja um fator determinante. O que a igreja diz para esse mundo ser o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem para nós? E quando Pedro rasga o silêncio, irmãos, ninguém sabia nada, e talvez Pedro também não soubesse, mas Pedro resolveu abrir a boca e falar. E quando ele abriu a boca e falar, a revelação veio. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós já sabemos a história. Jesus, uau, coloca Pedro lá em cima. E Jesus disse: Pedro, você é o primeiro de todos que estão aqui, o primeiro que não tem um pensamento lógico sobre mim. Você é o primeiro que me enxergou, porque o meu Pai, Ele trouxe uma revelação.
E agora começa, irmãos, uma enxurrada de coisas, de mudança na vida desse homem. Jesus muda a identidade dele, ele descobre quem ele é, seu chamado, sua identidade. Jesus fala sobre chaves do reino, irmãos. Eu te dou as chaves do reino. Sabe o que quer dizer das chaves do reino dos céus? É Deus pegar uma chave e colocar na sua mão, que você vira aqui embaixo você vira e o céu responde. Porque é como se você tivesse a chave do reino dos céus. São chaves. Mas Jesus disse: Pedro, eu sou rocha, e eu te batizo agora como uma pedra. Assim, Pedro, como eu sou a pedra angular, meu Pai vai construir coisas sobre pedras que eu instituo como pedra, e você é uma base de edificação, é uma base para o céu construir coisas aqui. Uau! E nós sabemos que passa algum minuto, semana, eu não sei, mas é que o texto vem tão sequente, que parece que foi tudo no mesmo dia, que Jesus começa a falar sobre o seu martírio, sobre sua morte, e Pedro diz: não, Senhor. Mateus explica que Pedro chamou Jesus à parte para reprová-lo. Bom, Jesus já se achou tanto com a revelação, que ele já tinha capacidade agora de Pedro se achou tanto que agora já reprovou Jesus, e disse: não, eu não vou deixar. Aquela piada com Ulisses contra, do bêbado, meu amigo ninguém bate, né? No peru, no Natal, que separou o peru para matar no Natal, e foi primeiro da cachaça, e bebia ele, peru ele, no final ele diz: não, meu amigo ninguém bate. É Pedro embriagado, com a revelação, Pedro embriagado. Irmãos, é preciso ter cuidado com a revelação. Irmãos, quando a Bíblia diz que a mulher, ao achar a dracma, antes ela acendeu a candeia. Irmão, acender a candeia chama-se revelação. Não se acha a dracma sem revelação. Só que quando a mulher acendeu a luz, que ela teve a revelação, ela não achou a dracma. A luz não trouxe a dracma. A luz mostrou a sujeira que tampava a dracma. A luz chamou a mulher para a faxina. A revelação que não te chama para uma faxina só traz vaidade de pregação. E Jesus estabelece: Pedro, tu és. E quando ele diz: não, Senhor, eu não vou deixar. Agora peguei ao fio de novo. Ele diz: para trás de mim, Satanás. E eu já falei isso aqui, já repeti, mas vou falar de novo. Na minha teologia, depois que Pedro tem uma revelação daquela, na minha teologia, irmão, se o diabo tivesse que entrar em alguém, eu penso: vai entrar nos 11. Pedro está imune. Pedro está salvo do diabo, porque se tiver que entrar em alguém, vai entrar nos 11. Irmãos, mas o diabo foi entrar em Pedro. Por quê, irmãos? Por que não foi nos 11? Ah, meu Deus, irmão, Satanás não tem interesse em quem não tem revelação. É preciso que se entenda uma coisa: quando Deus te batiza como uma pedra de edificação, no momento seguinte, você é alvo de Satanás, para ele construir coisas aí, porque o diabo não tem base na terra, irmãos. O diabo não constrói nada com um macumbeiro. As maiores destruições nasceram da Bíblia. As maiores destruições nasceram em nome de Deus. Por quê? Porque quando Deus te inaugura como uma pedra de edificação, como uma base onde o céu vai construir coisas, nesse momento você é alvo de Satanás para ele construir coisas. Por quê? Porque o diabo não tem base para construir. Ele trabalha com as bases que Deus estabeleceu e que não constrói para ele. No momento que Deus te batiza, te inaugura como uma pedra de edificação, no outro momento você vai viver lutas, guerras, combates que os 11 não vivem, que os 11 não sofrem. E você vai crescendo em revelação, vai crescendo em entendimento, vai crescendo em fé, e ao mesmo tempo tem crises de pensamento, crises de sentimentos, crises de emoções, que você pensa: Deus, isso não poderia estar junto com um homem e com uma mulher que já alcançou o que eu alcancei em ti.
Quando você é batizado, inaugurado como uma pedra de edificação, no momento em que Jesus falou: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No segundo momento ele já disse: só que tem uma coisa, essa pedra, ela nasceu para dar contra as portas do inferno. Pedro, você vai guerrear contra Satanás, você vai guerrear contra o inferno, você vai ver guerras que outros não vivem, você vai ver lutas que outros não vivem, você vai viver combate que outros não vivem. Por quê? Porque eu te inaugurei. São escolhas que um homem faz em Deus e uma mulher faz em Deus. Se, meu irmão, vamos por um momento aceitar o calendário romano. Jesus, ele fez uma escolha na sexta-feira, aqui, e ele tinha um alvo, no domingo ressuscitar ali. E sabe de uma coisa? Por causa da escolha que ele fez na sexta, em Deus, para Deus e por Deus, no domingo ele ressuscitou. Mas entre a escolha da sexta e a ressurreição no domingo, no sábado ele foi ao inferno. Porque quando você faz uma escolha em Deus, tem uma ressurreição que te espera. Mas no meio do caminho, você vai passar pelo inferno, para pegar uma chave que estava lá, de morte, mas agora é vida na tua mão. Agora é vida na tua mão. É essa hora da ressurreição que você diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo, antes de passar no ventre da minha mãe, antes de cair em Adão. Havia uma glória, Pai, que eu tinha contigo, e agora glorifica-me com essa glória. Você, inaugurado como uma base de edificação, nesse momento você passa a ser um território de disputa entre o céu e o inferno. Porque o diabo não tem território, irmãos. O mesmo terreno preparado para o plantio do trigo, enquanto os homens dormiam, o inimigo veio lá semear o joio. Por quê? Porque o diabo não tem território. Ele trabalha com os territórios que Deus deu para os seus filhos, e eles dormem e não cuidam. Por isso desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Vocês entenderam o lugar que Deus me encaixou para responder? Para responder para Ele. Vai ter que entender. Vai ter que ver muitas vezes. Você olhar. Que coisas acontecem com você diferente. Preciso entender em que movimento eu estou. Dentro do movimento coletivo, eu preciso entender o meu movimento. Você pode estar num cenário. Esse cenário aqui, irmãos, é único. Nós estamos num retiro, no mesmo cenário. Mas dentro desse cenário, Deus pode estar fazendo coisas com você totalmente diferentes do que está fazendo com outros. Paulo estava preso. Paulo preso, irmãos. Deus quis expandir o evangelho, expandir o ministério de Paulo, quando Deus decidiu que ele ia colocar o evangelho dentro da classe pretoriana, toda de Roma. Ele colocou Paulo na cadeia. Quando Deus decidiu que a classe política teria que ouvir o evangelho, Deus colocou Paulo na cadeia, e Deus respaldou Paulo, irmãos. À meia-noite a cadeia abriu, estourou, irmãos, todos os cadeados. Todo mundo viu que foi por causa de Paulo. Meu Deus, irmãos, os presos. Tinha preso macumbeiro ali, tinha ateu, tinha de tudo quanto é tipo. Eles viram Deus fazer coisas por meio de Paulo. O policial viu. Depois levaram Paulo diante dos políticos. Os sinais continuavam. Quando Deus prendeu Paulo, estava expandindo o evangelho, expandindo o ministério de Paulo. Mas Atos capítulo 5, se não é 5, está por ali. Deus fazendo milagres extraordinários na vida de Pedro.
Irmãos, Pedro estava bombando, a sombra de Pedro curava. De repente Pedro é preso. A mesma condição de Paulo. Ele estava preso. Pedro está preso ali. Irmãos, se Deus tirou Paulo da cadeia de uma forma sobrenatural, pensa de Pedro. O anjo entrou lá, pegou na mão de Pedro. A cela número 1, o anjo e Pedro passaram como se ela não existisse. Era Ghost, irmão. Quem já viu o Ghost? Passando pela parede. Vim embora. Tá velho também, né? Não sou só eu. Deixa eu dizer uma coisa para você. No outro dia, irmãos, quando viram Paulo fora da cadeia, sabe, veio o juiz falar com Paulo, veio o delegado falar com Paulo, os irmãos, com Pedro, melhor dizendo: Pedro, o que aconteceu? Como que você saiu da cadeia? Não, eu estava preso de fato, na última cela. Tinha 6 portões para me passar, mas um anjo foi lá e me tirou. Irmão, você acha que alguém acreditou nisso? A prisão de Pedro, irmão, não converteu ninguém. A prisão de Pedro não glorificou ninguém. Ele estava preso igual Paulo, mas Deus estava dizendo: Pedro, você está empolgado, Pedro, com os milagres. Você está empolgado com a movimentação do teu ministério. Você está empolgado com o que eu estou fazendo. Mas Pedro, volta lá. Prega a mensagem completa dessa nova vida. Pedro, os milagres é para juntar o povo, Pedro. Não é para se exibir. Quando os milagres é para atrair o povo. Agora discipula esse povo. Discipula. Pedro, se eu não prendo você, eu não conseguia mais conversar com você. Eu tive que prender você para a gente conversar. Então a prisão de Paulo era para expandir Paulo do lado de fora. A prisão de Pedro era para expandir Pedro do lado de dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você: em que prisão você está? Você pode estar no mesmo cenário e Deus pode estar acelerando um e freando você. Eu preciso saber em que movimentação eu estou. Deus está dizendo: Pedro, você é pastor de igreja brasileira, Pedro. Você tem um senso de evangelismo fantástico. Você no plano de resgate, você é fora de série, você é maravilhoso. Mas Pedro, você não tem senso de continuidade. Esse povo precisa aprender. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. A igreja brasileira, ela é muito boa no resgate. A igreja brasileira, ela tem um senso evangelístico fortíssimo. Quem quiser aprender a ganhar alma, pode vir no Brasil, que a igreja brasileira ensina. Mas a igreja brasileira, irmãos, ela não tem senso de continuidade. Por isso que ela salva o perdido, depois mata o salvo para ter o que salvar de novo. Ela não tem senso de continuidade, irmãos. Por quê? Porque os pais não habilitam os filhos. Um filho de crente, ele fica na igreja até os 12, 13 anos, 14, depois ele vai embora. Daí ele vai comer na mão de Satanás. Como diz o pastor Everaldo. Um dia a pastora Patrícia, meus amigos, está ali o pastor Everaldo. A pastora Patrícia assim: pastor, esse aí quando era solteiro era vagabundo. Ele disse: vagabundo não, estava construindo meu testemunho. Everaldo é violento. A criatividade que Deus dá para o crente, irmão. A garota com 14, 15 anos, sai da igreja, vai para esse mundão. Depois, perto dos 30, volta mostrando tiro, facada, testemunhando que comeu vísceras de defunto, e a igreja parece que o teto vai explodir. Aquele garoto, aquela garota com 18, 20 anos, ali na igreja, suportando as paixões da mocidade, sendo fiel a Deus, parece que não vale para nada, irmão.
Acho que não significa nada para a igreja, porque a igreja brasileira, ela tem muito senso de resgate, mas ela não tem senso de continuidade. Mas no reino de Deus, irmãos, pais encorajados habilitam filhos. Deus continua, porque o reino de Deus, irmãos, o Deus que eu e você servimos não é o Deus só de Abraão, mas é o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Por quê? Porque você morre, mas não acaba. Você continua na vida dos seus filhos. Você é um elo na sua linhagem. Irmãos, quando um vagão se desata do vagão da frente, não é só ele que perde contato com a locomotiva, não. Dali para trás, todo mundo perde. Você só é um vagão. Se você só é um vagão, irmãos, uma mão na locomotiva e a outra mão no vagão de trás, nós vamos chegar. E Pedro, irmãos, teve que aprender com o seu pai. Jesus teve que ensinar muitas coisas para Pedro, até que Jesus chama Pedro e disse: Pedro, passa na praia. Tem 2 barcos ali, eu acredito que tinha mais, mas a Bíblia diz que Jesus encontrou um barco que estava lavando as redes, e esse barco era de Pedro. Ele disse: Pedro, empresta o seu barco, põe aqui na água, porque eu vou fazer um culto aqui hoje. Ele foi buscar um barco, irmãos, que estava lavando as redes. Ouça-me, pastor, pastora. Lavar as redes depois de uma pesca frondosa, mano, é bom demais. Lavar as redes depois de uma pesca promissora é prazeroso. Mas lavar as redes depois de pescar uma noite toda e não pegar nada, não é fácil. Não é fácil. E importa pensar, irmãos, a Bíblia é um livro espiritual para pessoas espirituais. Quando Pedro fala que ele pescou uma noite toda e não pegou nada, ele pescou algumas horas onde não tinha sol. Mas isso para mim e para você não é isso que a Bíblia está dizendo. Pescar uma noite toda na Bíblia e não pegar nada, não fala de você começar a pescar às 6 da tarde, às 6 da manhã, mas é de um período, irmãos, escuro, de um período de negritude, de um período onde as coisas dão errado, de um período onde que você tem amigo, mas não é ajudado, você tem pessoas perto, mas não tem mão estendida. Não importa, não tem resultado, as coisas não tem uma luz no fundo do túnel. É um período que você trabalha, se dedica, se esforça, e você não vê nada romper. Você parece que só recua, só diminui. Quem entende o que eu estou falando? Quando a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, não está falando, irmãos, de chorar da meia-noite às 6, mas de um período aonde você não vê um palmo na frente do nariz, você não vê perspectiva de um romper, de uma situação ser mudada. Mas se você pesca, se você está uma noite toda pescando e não pegar nada, se você continua lavando as redes, se você está amando e não é amado, mas continua amando, se você está trabalhando e não é valorizado, mas continua trabalhando, se você está perdoando e não é perdoado, mas continua perdoando, se você está sendo traído e resolve não trair, se você está sendo difamado e resolve não se defender, se você continua lavando as suas redes, você já está preparando o ambiente para uma pesca milagrosa. Você pode ter certeza. Porque lavar as redes, irmão, para mim hoje está prazeroso lavar a rede. Eu estou vivendo um momento bom de lavar a rede. Mas você pode ter certeza, irmão. Cara, eu já lavei a rede com depressão. Eu já lavei a rede. E eu sei que você também. A questão, Ele só pode dar uma pesca milagrosa para quem continua lavando as redes, mesmo se não pega nada. Por quê? Porque você é pescador. O pesca é próprio dele, ele não sabe fazer outra coisa. Irmãos, nós somos uma cidade pesqueira aqui. Aqui tem o pescador e o pesqueiro. O pescador é aquele que vai em alto mar, se arrisca, investe dinheiro do gelo, do combustível, de tudo, do rancho, chega lá, não pega nada, volta no outro dia de novo.
O pesqueiro não. O pesqueiro é alguém que fica com o caminhãozinho esperando na praia. Quando o pescador chega, ele quer ganhar dinheiro com o peixe. Bom, não é porque está cheio de pesqueiro fazendo do peixe um comércio que não existe mais pescador. Ainda existe gente lavando as redes uma noite toda, mesmo quando não pega nada. E a esses, o Senhor trabalha. Então ele disse: Pedro, coloca aí seu barquinho, mano, põe na água aí que eu vou fazer um culto. Só que eu estou precisando de um púlpito. É o seu barco. Tudo bem, vamos lá. Irmãos, Pedro estava desanimado, não tinha nada para perder mesmo. Eu digo: entra aí. E Jesus dentro do barco do Pedro. Pensa um culto, Jesus, irmão. Pensa um culto, ele pregando. O que você acha que aconteceu com o cego? Com o mudo? Quem tinha uma causa na justiça, aquele dia o anjo pegou o braço do juiz e bateu com o martelo. Quem estava naquele culto, irmão, saiu abençoado. Só que quando Jesus expede a multidão, só tinha uma pessoa que não estava abençoada: o Pedro, dentro do barco. Só que agora, irmão, se ele já estava triste antes, agora é 2 vezes. Porque uma coisa, irmão, é você não estar abençoado. Outra coisa é ver Jesus usar o teu barco para abençoar um monte de gente, e o seu problema não sai do lugar. Alô? Quem sabe o que é ver Jesus usar o seu barco para abençoar os outros e você não ter o seu problema resolvido? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando de uma vida incoerente. Eu não estou falando de uma vida de hipocrisia. Mas um homem, uma mulher de Deus, que Deus estabeleceu como uma base, vai ter que aprender a ver Jesus usar o seu barco para abençoar pessoas em áreas em que você mesmo não se vê resolvido. É nessa hora que você é tentado a se frustrar com quem entrou no teu barco. Até que acaba tudo, Jesus olha para Pedro: daí Pedro, tudo bem? O senhor que sabe. O que aconteceu, Pedro? O que aconteceu? O senhor não está vendo? O senhor usa o meu barco? Se Pedro, você acha que eu esqueci de você? Pedro, vamos fazer o seguinte, como foi a instrução que está ali, e eu já falei sobre isso. Pega o seu barco e traz cá para o fundo. Porque para mim usar você para abençoar os outros pode ser no raso, mas o que eu tenho para fazer na sua vida, mano, vem para o fundo. Vem para o fundo. Eu não preciso da tua oração para você ser usado. Eu não preciso do seu jejum para você ser usado. Eu não preciso da sua consagração para você ser usado. Eu preciso do seu jejum, da sua consagração para você não se perder, meu filho. A pesca que você sonha já está pronta. Vai lá para o fundo, que eu não contratei seu barco, não contratei seu serviço, amigo. Vem para o fundo. Porque para entrar no barco do Pedro, pode ser no raso, mas para entrar no Pedro do barco, mano, vem para o fundo. Sai do raso. Eu fico imaginando, irmão, Pedro pensando, quando Jesus despede a multidão: daí Pedro, o que você quer? Digo: olha, o senhor já sabe, eu sou pescador, eu quero uma pesca. Que tipo de pesca você quer? Até ver o senhor usar o meu barco para fazer o que fez na vida dos outros. 3 lambari já estava bom, porque para quem não pegou nada a noite toda. Mas o que eu já vi o senhor me usar para fazer aí, eu quero uma pesca. Assim, assim, assim. Tá bom, Pedro. Então vem para o fundo. Vai lá. Lança a rede. E você sabe o que acontece. Ele lança a rede. E vem uma pesca milagrosa, tão grande, a que Pedro pediu. E sabe o que está escrito no versículo 6?
A pesca, irmãos, era tão grande que as redes se rompiam. Jesus estava dizendo: Pedro, meu problema não é te dar uma pesca. Essa pesca eu tenho pronta há muito tempo. O meu problema é você ter rede para suportar aquilo que você pede e o que eu quero te dar. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus, a pesca já está pronta. Não ore pela pesca. Ore para Deus estruturar suas redes. Porque o que Deus vai fazer nessa nação, irmãos, precisa de homens e mulheres com redes estruturadas. Olhe para mim, pastor, pastora. Eu e você já fomos ministrados e mexidos por homens e mulheres que foram uma referência para você. Foi uma referência para mim. E não são mais. Por quê? As redes não suportaram. Irmãos, a pesca já está pronta. O que você pensa que Deus pode te dar, muito além disso, já está pronta. O negócio que Ele quer trabalhar hoje é ter a minha e a sua rede. Ele podendo estruturar a nossa rede para comportar e não deixar vazar aquilo que já está pronto. Quem é pai e mãe aqui? Irmão, tem bastante pai e mãe aqui. Eu sei que você já deu coisas para o seu filho que você não daria para você. Agora deixa eu fazer uma pergunta número 2. Quantas campanhas seus filhos fizeram para ganhar de você o que você deu? Vós que sois maus, sabei das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu. Tem coisa hoje ainda que você quer dar e já tem, só não pode dar porque o seu filho não tem estrutura para receber. A questão, irmãos, não é o que ele está para entregar. A questão é se temos redes para suportar. É por isso que hoje Ele está trabalhando muito mais em nós, porque as pescas, irmãos, os estádios já estão lotados. A questão é se, irmãos, se a malha do meu casamento pode suportar isso. Se a malha da minha pureza sexual, pode suportar isso. Se a malha da minha integridade, da minha honestidade pode suportar isso. A questão é se a malha da minha fidelidade pode suportar isso. Podemos mais voltar atrás por tua palavra em nós que deixou de ser discurso e sim fez vida dentro de nós. Não é mais sobre aquilo que falamos, sim, é sobre o que estamos nos tornando em reverente submissão. Nós nos rendemos, nos entregamos a Ti, a Ti. Reverente submissão, nós nos rendemos, nos entregamos a Ti. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das maiores referências que a Bíblia faz sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Cristo, é que a palavra de Deus é água.
Eu não sei quantos aqui são do meu tempo, que água não era nada mais, nada menos que H2O. Hoje, mano, nós descobrimos que a água é tanta coisa. Outro dia tinha um vídeo de 45 minutos de uma pessoa falando sobre a água. Ela é H2O, que a gente nem sabia o que era isso, mas é água e pronto. Agora, a água você tem que saber sobre o não sei o que, P lá, como é que é, Jacques? O pH da água, a alcalinidade da água. O cara passou 45 minutos explicando sobre água. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Esse cara que explicou 45 minutos sobre água, se ele não beber água, ele morre desidratado. E se o outro cara que só sabe que a água é H2O, mas se ele beber, ele está hidratado. Então, irmãos, não é o quanto que você sabe da palavra, é o quanto que você está hidratado por ela. Não é o que eu sei, é o que eu tenho. O que eu sei eu posso pregar, o que eu sei eu posso ensinar. Mas na hora do aperto, irmãos, eu vivo do que tenho, eu não vivo do que sei. Por isso que Deus disse para Pedro: Pedro, Lucas 22, irmão, por favor, rapidinho, não olha para o relógio para não dar raiva, irmão, por favor. Eu não olho para não sentir culpa e você não olha para não dar raiva. Lucas 22. Deixa eu ver se é Lucas mesmo. É. Deixa eu ver se eu acho o que eu quero. Está aqui. Versículo 31. Deus, Jesus, trabalhando a estrutura e a malha do seu discípulo. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como um trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conhece, antes que o galo cante. Senhor, Pedro, o diabo me chamou para falar a seu respeito, para te peneirar como um trigo. Eu roguei ao Pai para a tua fé não desfalecer. Senhor, estou pronto para ir contigo para qualquer lugar. Disse: é por isso mesmo. É porque você acha que está pronto para coisas que você não está. É que vou deixar o diabo te peneirar para te preparar e colocar nesse lugar que você pensa que está, mas não está. A convicção de Pedro que ele estava pronto, irmão. A convicção de Pedro que ele estava pronto. E hoje, o quanto que Deus quer nos preparar de fato e de verdade. A convicção que ele estava pronto. E Jesus disse: não, Pedro, fica tranquilo, você não está, mas eu vou passar você na peneira. Eu vou peneirar você. Você vai estar refinado. Você não está pronto, mas eu vou te aprontar. Por isso que quando ele vai curar Pedro da negação, porque o diabo peneirou Pedro, irmão, foi quando ele negou. Depois de negar, que o diabo foi lá lidar com as culpas, com as coisas. É por isso que Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro arrebentado, né, irmãos? Pedro arrebentado já. Pedro, tu me amas? Sim. E quando Pedro entendeu que as 3 perguntas tinham a ver com as 3 negações dele, ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Então tá bom, meu filho, eu só preciso que tu continue me amando. Porque se você continuar me amando, você não vai desistir. Se você não desistir, você dá para mim o que eu preciso para colocar você nesse lugar que pensa que está. Eu só preciso que você não desista. Porque se você não desistir, eu te treino, te preparo, eu te apronto, eu te aperfeiçoo.
E qual foi o problema de Pedro? Jesus disse assim: o filho do homem vai ser traído, o filho do homem vai ser enganado, o filho do homem vai ser usurpado. E Pedro disse: não, Senhor, eu tenho uma revelação do Filho de Deus. Eu não consigo lidar com traição, não. Eu não consigo lidar com ofensa, não. Senhor, tem piedade de ti. Irmãos, a Bíblia diz que Pedro começou a reprovar Jesus. E disse depois: tem piedade de ti. Irmãos, enquanto Jesus foi reprovado por Pedro, Jesus não ligou. Mas quando Pedro disse: tem piedade de ti, ele se voltou e disse: para trás de mim, Satanás, tu me serve como pedra de tropeço. Sempre, irmãos, que eu e você, sempre que você tiver piedade de você, você já está debaixo de influência de Satanás. Era desse lugar que Jesus estava arrancando Pedro, para ele ser a pedra, não de tropeço, mas de edificação. Irmãos, 80% hoje dos pastores que estão adoecidos, boa parte dele, uma grande maioria que está adoecida, as que estão adoecidas, uma grande maioria dessa está adoecida, meu irmão. Sabe por quê? Por causa da igreja que o feriu, por causa das pessoas da igreja problemática que o machucaram. Irmão, deixa eu dizer algo para você, pastora, olhe para mim. Imagine se o pastor Jackson é um médico. Eu ia falar se era um mecânico, mas não combina contigo, irmão. Quem quer ser mecânico aí, irmão? Quem aceita ser mecânico? Pronto. Imagina que o pastor Luciano, ele era mecânico mesmo. Está em depressão, eu chego: Lu, o que está acontecendo? Cara, estou mal. Por que você está mal? Porque eu sou mecânico. E qual o problema? Cara, só chega carro estragado na minha oficina. Cara, não sei o que eu faço. Não chega um carro bom lá. E o pastor Jacques é médico, está em depressão. O que foi, pastor? É que eu tenho uma clínica, eu sou médico. E por que você está mal assim? Não entra uma pessoa saudável na minha clínica, cara. Só vem gente doente. Irmão, eu e você não podemos estar doentes por causa de pessoas que nós fomos chamados para curar. Não, eu não posso. Por isso que Ele vai me arrancar desse lugar onde eu me sinto ferido, machucado, ofendido. Quando, Senhor, tem piedade de ti, Jesus. Satanás, sai para lá. Sai para lá. Vou ser machucado porque eu estou me entregando à machucadura. Eu vou ser ofendido porque eu estou me entregando à ofensa. Ninguém mata o filho do homem, ninguém lhe arranca a vida. Eu a mesmo entrego. E ali Ele está me treinando. Irmãos, em cada ofensa que eu supero, e cada traição que eu supero, a peneira dele vai refinando, irmão. O orgulhozinho vai ficando, o caprichozinho vai ficando, a minha teologia vencida vai ficando, o meu legalismo vai ficando, a importância para os títulos, para os likes vão ficando, e eu vou ficando fininho, peneirado, branquinho igual um trigo. E quando é só sobrar a fé, e só sobrar a fé, ai! Irmãos, entenda uma coisa: Deus tem algo muito grande para mim e para você. E por causa disso, meu pastor Felipe, por causa disso, Ele colocou dentro de mim e de você um buraco enorme, com aquilo que Ele quer botar. E por causa desse buraco, a gente toda hora tenta tapar, encher. E o Senhor está toda hora me fazendo eu tentar largar com aquilo que eu estou enchendo, por causa que o buraco é legítimo. Oh meu Deus. Deus, irmãos, estabeleceu dentro do Abraão um buraco, uma paixão, um desejo enlouquecido de ser pai. Então Deus tem um chamado para Abraão: Abraão, vamos para frente, nós dois vamos. Senhor, qual que é o manto? Deixa a sua terra e deixa a parentela sua. Tá bom, ele faz isso. Só que o irmão dele morreu cedo e deixou um filhinho em casa. Abraão já pegou, botou o Ló, o sobrinho dele, tampou o buraco do desejo de ser pai, que Deus é que colocou. Aí ele traz junto Ló. Aí Deus fala assim: Abraão, você já está curado, já venceu. Tem que deixar a parentela, tem que deixar a sua família, a terra, a parentela. Era para largar algo legítimo, não era pecado. Ele já tinha se convertido.
Agora eu preciso avançar com você. E eu queria que você se desprendesse aí de Ló. Digo, Deus, não faz isso, porque Ele trouxe tapado o buraco. Se você já se desprendeu da terra, da parentela, se desprende de Ló. Ele avançou um pouco mais, sem Ló. Uau! Quando ele chega, próximo passo, Deus diz, vamos avançar mais, meu filho. Como é que é a parada, Senhor? Larga Ismael aí. Porque tudo isso você coloca no lugar daquilo que é meu. Irmãos, Deus desprendeu Abraão da terra da parentela, desprendeu de Ló, desprendeu de Ismael, até desprender de Isaac. Deus vai removendo, irmãos, são tratamentos que você parece. Deixa eu falar uma coisa dos pastores aqui, irmãos, se você, com todo carinho, na década de 2000, o pastor, eu sei porque eu sofri isso na pele, porque eu sempre fui pastor de ofício. No ano 2000, aquela década ali, eu sofri bastante, porque de 2000 a 2010 praticamente, que era quando todo mundo começou a amar apóstolo e profeta, porque estava todo mundo odiando o pastor. O pastor de 2000 a 2010, ele estava endemoniado. Foi a chance dos profetas e dos apóstolos aparecerem de volta. Por quê? Porque o pastor machucava as igrejas. O pastor machucava as ovelhas. E na medida que eles começaram a ser descobertos, muitas ovelhas doentes, porque o pastor machucava. Agora nós estamos vivendo outra coisa. Agora é diferente. Os pastores são doentes porque as ovelhas machucam ele. Mudou. Tem pastores doentes agora porque a igreja é que machuca. Irmãos, eu sei que o adoecimento dos pastores é multifatorial. Tem muitos fatores aí, mas eu gostaria de abordar um aqui. Muitos pastores estão doentes por causa do advento da internet. Porque a internet arrancou da mão dele aquilo que ele se achava dono, a igreja dele. A internet arrancou a igreja da mão do pastor, aquilo que ele era dono. Por isso que para os donos não funciona mais, para os pastores continua funcionando. Eles passaram a adoecer, porque a ovelha hoje continua proibida de ir ali, lá e acolá. Cara, mas dentro do quarto dela, ela está assistindo o que ela quer, vendo o que ela quer. E agora ela pensa, ela está sendo chamada a pensar sobre várias coisas. Aí vai adoecendo muita gente. Não estou falando que isso é o fator único, mas significativo. Outro dia um pastor me questionou, dizendo que o Mevan é pescador de aquário. Eu disse, sabe por que você pensa assim? Porque a sua igreja é um aquário. O Mevan não é um aquário. Nós somos um mar aberto. No aquário, irmãos, é fantástico o negócio. O oxigênio é regulado pelo lado de fora do dono do aquário. Ele só respira quando o dono. A comidinha chega, está tudo certinho. Os peixes de aquário, irmãos, são tudo igualzinho. Você já viu? É lindo. Você acha que um peixe de aquário, a hora que vê um peixe espada, vai dar a paz do Senhor? Nunca. Se ele vê um polvo, é demônio. Por isso que Deus está quebrando alguns aquários. Então talvez a gente não seja pescador de aquário, talvez a gente seja quebrador de aquário. Agora precisa entender uma coisa. O peixe de mar aberto, ele é livre, mas ele tem que lidar com o predador. Peixe de aquário não sabe que é predador. Então depois de ser livre do aquário, é preciso aprender, irmãos, a lidar com os predadores. É por isso que ele me treina. E ele disse, olha, a peneira vai passar. E você sabe como é peneirar. Cada vez mais fina a malha.
Ele está nos treinando. Ele vai trabalhando as nossas áreas internas. Tem malha para suportar. Eu já falei na convenção, quero repetir aqui, sobre a vida de Davi. E eu falei, nós temos elementos necessários, suficiente, para acreditar que Davi, irmãos, ele era um filho bastardo. E não tinha o direito de sentar na mesa para comer com os irmãos, porque os 7 irmãos deles eram filhos de pai e mãe. Ele era bastardo. Os irmãos não deixavam ele sentar na mesa para comer. Por isso que quando Samuel chegou lá e disse, Jessé, faz um jantar aí, que um dos seus filhos, Deus disse que é rei, não chamaram Davi, ele não tinha esse direito ali. E os irmãos chegam, um por um. Eu imagino que o pai, o Jessé, devia sofrer de não poder colocar o filho ali, por causa dos irmãos que não deixavam. Mas aquele dia, quando veio 1, 2, 3, 5, 7, e Deus falou assim, eu fico imaginando, Fábio, essa hora que é a hora que o profeta fala assim, meu Deus, eu acho que eu ouvi o estômago. Você já deve ter se visto em uma situação que você, cara, não é possível, tudo fala que eu errei. Então ele pergunta, não tem mais nenhum filho não aí? Eu imagino essa hora Jessé olhando para os 7 filhos, dizendo, gente, ó, de verdade, não sou eu, não olha para mim, eu não falei nada, Deus é que está trazendo. Tem mais umzinho. Então vocês 7 ficam em pé, porque ninguém pode sentar antes do rei. Só sobrou um. Chama ele lá. Eu sempre brinco dizendo que foi nesse dia que nasceu a música Quem Me Viu Não Passar na Prova. Eu digo, foi nesse dia. Só que Davi veio, irmãos. E você sabe o que acontece? Davi não subiu no trono no outro dia, mas todos os irmãos sabiam que o rei de Deus era ele. Só que passa os dias, irmãos. Os irmãos de Davi estão na guerra. E Deus, o pai chama Davi e diz, Davi, vem cá, filho, pega esse pacote de pão, que os mineiros afirmam que era pão de queijo. Pega esse pacote de pão e leva para os seus irmãos que estão na guerra. Cara, eu fico imaginando Davi dizendo, pai, o senhor não está entendendo. Sabe quantas vezes eu desejei sentar nessa mesa para comer com meus irmãos? Eu sou seu filho. Meus irmãos nunca deixaram. Nunca permitiram ter essa comunhão aqui na mesa. Agora o Senhor quer que eu entre numa guerra que não é minha, para levar comida para os irmãos que me rejeitam? Você é meu filho. É por isso que eu te ungi rei. Deus te ungiu rei por causa disso. Para você entrar numa guerra que não é sua e levar comida para os irmãos que te rejeitam. Se você puder passar por essa peneira, tem coroa de rei para você. Porque Deus vai treinar. Ele vai preparar por aquilo que Ele tem para fazer, por aquilo que Ele dá para estabelecer. Aí Davi aceita e vai lá, irmãos. E o que acontece? Ele derruba o gigante. De verdade, mano, em nome de Jesus. Você acha que o gigante que ele derrubou foi um homem de 3 metros? Não, cara. Quando ele venceu a rejeição dos irmãos, o gigante caiu. Por isso que Ele quer trabalhar minhas redes aqui dentro. Eu queria ler para terminar, mas não dá tempo, eu vou só falar. A ressurreição acontece. Pedro nega Jesus, está ali, e Pedro diz, eu vou pescar. Ele não voltou para o pecado, mas ele voltou para aquela vida, irmão. Eu falei na convenção, eu lembro que um dia, que eu cheguei para a Lulu e disse, olha amor, chega. A partir de hoje eu vou cuidar só de você e das meninas. Vou ser crente normal. Eu vou só no culto no domingo à noite. Agora, ministério, igreja, se eu me alegrar com isso, você já corta meu barato, porque depois eu me arrependo, eu não quero. Eu não deixo. Pedro voltou a pescar. E a Bíblia diz assim, que quando Pedro voltou a pescar, os outros já voltaram a pescar com ele. Porque líder é líder, irmãos. Você não escolhe ser um exemplo. Ou você é um mau exemplo ou um bom exemplo, porque você não tem mais volta para você. Só que Pedro
Jesus estava trabalhando com Pedro. E a Bíblia diz então que ele chega lá, Jesus ressuscitado chega na praia e diz: olha, vocês, a Bíblia diz que eles pescaram uma noite toda, não pegaram nada. O quadro era o mesmo, eles lançam a rede ao mar. Eles não conheciam que era Jesus, porque ele estava ressuscitado, eles não identificaram. E a Bíblia diz que ele pega 153 grandes peixes. E está escrito assim, irmãos, e tamanha quantidade de peixe, porque essa era a pesca de Pedro, irmãos. A pesca da igreja milagrosa é a montoeira de peixe enchendo 2 barcos. Irmão, pescador não se empolga com quantidade. Pescador bate a foto do peixe grande. 153 grandes peixes. E a Bíblia diz: não bastasse ser muitos, as redes não se rompiam. Jesus tinha preparado Pedro. Entenda uma coisa, irmãos, eu quero encerrar aqui. Quando Jesus levou Pedro a uma pesca que ia afundando o barco, porque tem gente que pensa que Pedro era um pescador artesanal, que tinha um barquinho. A Bíblia fala naquele texto que ele tinha sócios, ele tinha uma companhia de pesca, ele era um homem altissimamente preparado para a pesca. Só que Jesus estava dizendo: Pedro, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Essa pesca que você não conseguiu suportar é só para você entender que a pesca que agora você vai começar a ter não funciona com a habilidade humana, não funciona com a tua capacidade humana, não funciona com o teu conhecimento humano. Pedro, entenda uma coisa: sabe por que você está afundando? Eu estou te comunicando que tipo de pesca você está inserido. Até hoje, Pedro, você pescava o peixe vivo e matava. A pesca que eu estou te inserindo, você vai pescar o peixe morto e vai fazer viver. E isso estratégia não consegue, habilidade humana não consegue, teologia não consegue. Isso é só no Espírito. Por isso eu vou te treinar e eu vou trabalhar em você. Deus estava afundando o barco dizendo: Pedro, a pesca, seus diplomas são bons, admiro o teu conhecimento. Eu estava falando ontem para o Jacques, a sabedoria, irmãos, sempre vai clamar por inteligência, mas a inteligência nunca clamará por sabedoria. E em Deus você move por meio da sua sabedoria. Por isso, aquilo que hoje pode parecer um mau momento para você, pode ser para Deus o seu melhor momento.